Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. A grande quantidade de séries ou filmes produzidos atualmente, explorando as temáticas sombrias, não indica uma atuação das entidades ligadas a esses planos invisíveis do planeta? Acompanhando dia desses a conversa entre jovens na faixa dos 30 anos, observei o interesse demonstrado por todos a respeito de séries vinculadas por canais de televisões pagos, abordando as aventuras de vampiros, de zumbis, entre outros personagens surreais, acompanhadas com interesse crescente nos capítulos semanais que os levam a realisticamente percorrer os cenários semelhantes aos da nossa realidade, criados muitas vezes pela prodigiosa computação gráfica. Uma verdadeira doutrinação que leva todos a se sintonizarem com os seres que inspiraram seus criadores. Assim, o desembarcar no mundo espiritual ao final da viagem chamada morte não significará realmente uma surpresa. Mesmo para os que dispõem de alguma informação resultante dos estudos feitos em torno das supostas realidades consideradas pelas principais escolas religiosas do passado e do presente. O médium Chico Xavier, que se notabilizou pelo impressionante acervo construído por seu intermédio, num grupo de pessoas que lhe perguntaram sobre a posição ocupada no além pelas criaturas desencarnadas que não foram más e que também não se interessaram pelo conhecimento das coisas espirituais durante a vida, respondeu que 80% das pessoas que desencarnam voltam-se para a retaguarda sem condições de ascenderem aos planos elevados. Apenas 20% gravitam para os planos mais altos. A maioria delas, portanto, fica vinculada aos familiares e amigos. Como Allan Kardec afirma em um dos seus comentários, varia ao infinito o estado feliz ou infeliz dos que chegam ao plano espiritual invisível, dependendo de sua maior ou menor ligação com as questões materiais, o meio de onde procede, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possuir. Planos e subplanos se estruturam dentro das grandes esferas que circundam o planeta, verdadeiros universos paralelos, como vai desvendando a física quântica. O médium Efigênio Victor, que prestou importantes serviços na seara compreendida pelos trabalhos inspirados pelo Espiritismo, através de Chico Xavier, relata que, acima da crosta terrestre, temos uma cinta atmosférica que classificamos por cinta densa, com a profundidade aproximada de 50 quilômetros, e, além dela, possuímos a cinta leve, com a profundidade aproximada de 950 quilômetros, somando 1.000 quilômetros acima da esfera em que respiramos, acrescentando que, nesse grande mundo aéreo, encontramos múltiplos exemplares de almas desencarnadas junto de variadas espécies de criaturas sub-humanas em desenvolvimento mental no rumo da humanidade. Possibilitam assim que milhões de espíritos alimentam-se da atmosfera terrestre, demorando-se por vezes muito tempo na contemplação íntima de suas próprias visões e criações, nas quais habitualmente se imobilizam, à maneira da alga marinha que nutre a si mesma, absorvendo os princípios do mar. Numa impactante narrativa do espírito André Luiz, através de Chico Xavier, no livro Missionários à Luz, descrevendo uma atividade socorrista por ele acompanhada, conta: pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera até então em minha nova fase de esforço espiritual. Via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali diante do local em que se processava a matança dos bovinos. Percebi um quadro estarrecedor.
grande número de desencarnados em lastimáveis condições. Atiravam-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. Noutro momento do mesmo livro, encontramos comentário. Os criminosos de vários matizes, os fracos de vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos, integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. O grupo espírita Os Mensageiros tem também seu braço social, a AME, Amigos Mensageiros Espíritas, que mantém atividades com pessoas em situação vulnerável todos os dias do ano em São Paulo, na capital, Carapicuíba e na cidade de Piedade. Venha conhecer-nos! Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo enviando sua correspondência para a nossa Caixa Postal 522, CEP 01031-970, São Paulo, SP, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Procure-nos também no Telegram como Rádio Mensageiros e inscreva-se pelo WhatsApp, telefone 5511 95299 6550. A apresentação deste programa foi realizada pelos integrantes da equipe Os Mensageiros. Na próxima semana, mais um Direto ao Ponto.